Olá, conversaremos agora sobre custos de financiamentos, parte importante da análise da decisão financeira de longo prazo, como, por exemplo, o que envolve a avaliação de um investimento. Nesse caso, o custo de financiamento ele pode ser entendido a partir das expressões taxa mínima de atratividade, ou TMA, quando eu me refiro a um projeto, quer dizer, a uma decisão específica e recortada, ou também pode ser chamado aí de custo médio ponderado de capital, CMPC, ou em inglês WACC, quando nós fazemos referência à visão da empresa como um todo. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos. Primeiro objetivo, entender as diferentes fontes de financiamento, capitais próprios, capitais de terceiros, de curto prazo ou de longo prazo, e a partir daí compreender a captura dos impactos dessas diferentes fontes sobre as expectativas de retorno associado à decisão financeira de longo prazo, ao investimento que planejamos fazer. De outras conversas, vimos que, em linhas gerais, a análise de uma decisão financeira de longo prazo, como a decisão da avaliação de investimento, ela pode ser feita em três etapas diferentes. No primeiro momento, após identificar os ativos ou investimentos que precisamos fazer, temos que entender, na verdade, seus desdobramentos e também, se eu vou investir, eu vou ter então que financiar, seja esse financiamento por meio de dívidas, obrigações ou passivos, ou seja por meio de capitais próprios, patrimônio líquido ou capital dos sócios. Naturalmente, cada uma dessas decisões vai ter impactos que vão precisar ser entendidos e mensurados por nós. Então, de conversas anteriores, vimos que os primeiros impactos capturados são os impactos sob a ótica do fluxo de caixa, quer dizer, quais os impactos associados à elaboração desses ativos e à captura dos ganhos gerados pelos ativos. Esse fluxo de caixa convencionalmente é chamado de fluxo de caixa livre e representa aí uma etapa importantíssima desse julgamento da decisão financeira de longo prazo. O segundo aspecto, que é o que estamos começando a enfatizar nessa conversa nossa da agora, faz referência à captura dos efeitos das decisões de financiamentos que tomamos. Essas decisões de financiamentos têm os seus impactos calculados sob a forma aí das taxas de retorno, as expectativas de retorno que os financiadores têm, e representam a segunda e importante etapa associada à análise dessa decisão financeira de longo prazo, dessa avaliação de investimentos. E uma vez que tenhamos capturado os impactos dos ativos, os impactos dos financiamentos, a terceira etapa aí envolve comparar, e aí eu gosto de usar a analogia, né, da balança de pratos, que é para verificar, por exemplo, se esses impactos, quer dizer, os ganhos decorrentes aí dos ativos, eles são maiores que de fato os impactos associados aos custos de financiamento. Então, em linhas gerais, é essa a grande visão da decisão financeira de longo prazo. E nesse caso, especificamente agora, quer dizer, a gente então vai ter justamente a necessidade de entender quais os efeitos associados a essas decisões de financiamento. Quando vamos entender as decisões financeiras, aí, em linhas gerais, a fotografia ajuda mais ou menos a entender alguns insights associados a isso. Então, de um lado, temos a decisão do investir, onde colocaremos nosso dinheiro, quer dizer, quais são aí os bens, direitos que vamos precisar adquirir para poder tornar a operação viável. E uma vez entendido os investimentos, para que de fato a operação possa existir, nós vamos ter então que entender também o impacto do outro lado. Então, na visão estritamente contábil, essa é a visão do mais básico relatório contábil, que é o balanço patrimonial. Então, o que é que o balanço patrimonial traz? De um lado, os investimentos, que também a contabilidade vai chamar de ativos, e do outro lado, esse relatório vai trazer a figura dos financiamentos, que aí podem ser por meio dos capitais de terceiros, também chamados aí de dívidas, obrigações ou passivos,
mas também pode envolver a figura dos capitais próprios, o que a contabilidade vai chamar de patrimônio líquido. Então, quando a gente vai tentar entender isso daí, sob o ponto de vista dos financiamentos, aí nós podemos pensar em capitais de terceiros, quer dizer, dívidas, obrigações ou passivos, sejam eles de curto prazo, CP, ou de longo prazo, LP, e também a figura dos capitais próprios, os recursos dos sócios ou patrimônio líquido. Ora, naturalmente, esses financiamentos vão ter expectativas de ganhos associados a eles. E são essas expectativas de ganho que nós vamos ter, então, que identificar, calcular e entender, na verdade, como um importante impacto associado à análise de uma decisão financeira de longo prazo, notadamente nesse caso, a uma síntese das decisões de financiamento. Quando vamos entender as prerrogativas associadas à análise da decisão financeira, toda e qualquer análise financeira precisa envolver as duas variáveis fundamentais. A primeira variável chama-se tempo, dinheiro, e a segunda variável chama-se tempo. Daí, toda e qualquer decisão financeira é uma decisão que envolve o julgamento da evolução do dinheiro no tempo, ou, se quisermos aí simplificar, essa relação do dinheiro no tempo acaba dando origem à verdadeira mercadoria comprada ou vendida por nós em qualquer análise financeira, que é a mercadoria chamada de vários nomes: taxas de juros, taxas de rentabilidade ou simplesmente de retorno. Tradicionalmente, esses retornos acabam sendo apresentados aí como um porcento, né, como uma taxa percentual ao período, poderia ser 1% anual, uma taxa percentual anual. E a partir daí, julgar esses retornos costuma envolver, na verdade, comparações usuais que acabam envolvendo, né, o tempo sacrificado e o risco corrido. Quanto maior o tempo sacrificado, maior o retorno esperado, e também quanto maior o risco incorrido, também maior será o retorno esperado. Esses impactos de tempo e risco precisam ser devidamente considerados e apropriados por nós. Então, quando vamos entender essas relações de tempo e risco, aí também precisamos entender uma das considerações mais elementares em finanças que acaba chamando a atenção disso. Quer dizer, a verdadeira mercadoria transacionada, comprada ou vendida é a taxa de retorno. E essa taxa de retorno, numa situação de equilíbrio, como a imagem aqui mais ou menos representa, ela tem justamente que ser capaz de compensar o sacrifício do tempo, e esse sacrifício seria remunerado por um prêmio pelo tempo, mas também o sacrifício do risco, remunerado aí por um prêmio pelo risco. Então, quando vamos entender essas particularidades associadas a esses modelos de equilíbrio, aí precisamos então entender que toda análise financeira estaria centrada muitas vezes na figura dessa taxa, que vai representar a evolução do dinheiro no tempo, e essa taxa precisaria capturar os efeitos associados aí aos prêmios, por tempo e por risco, quer dizer, os sacrifícios associados à postergação do consumo, quer dizer, só poder usar o nosso recurso no momento posterior, e também o risco de, eventualmente, essa nossa expectativa não ser atendida e, a partir daí, uma recompensa por isso eu precisaria ter. Partindo para um exemplo prático, aí eu trago uma notícia, quer dizer, extraída aí da mídia, que chama atenção para Moody's ter rebaixado o rating de empresas construtoras brasileiras como Gafisa, Brookfield e Even. Quer dizer, o que é Moody's? É uma empresa de avaliação de risco. Ela julga, na verdade, risco de crédito de emissores de papéis, nesse caso específico, construtoras como Gafisa, Brookfield e Even. E o que é o rating? O rating é uma medida do risco, quer dizer, o rating é a avaliação, o resultado da avaliação, é uma nota. Uma nota do quê? Da qualidade do crédito. Quanto mais alta a nota, menor o risco percebido, quanto mais baixa a nota, maior o risco percebido. E por que isso é importante? Isso é importante porque, naturalmente, essa avaliação do risco faz referência ao prêmio em taxa de retorno que investidores nesses papéis vão exigir
E a partir daí vai se estabelecer uma relação direta entre esse risco percebido e a taxa de retorno exigida dos papéis da empresa. E no caso específico da notícia, uma ênfase é dada, né? Quer dizer, que a ação, quer dizer, de rebaixar o rating, quer dizer, de entender que o risco é maior, reflete a percepção da agência, a agência de avaliação de risco, no caso a Moody's, do risco de crédito das construtoras com a desaceleração da atividade de construção e prolongada deterioração no mercado imobiliário. Então, o que ela está entendendo? Ela está entendendo que o risco percebido aumentou. Então, como o risco percebido aumentou, a nota atribuída aí à empresa, né, o rating, a qualidade do crédito cai. Então, se o risco percebido aumentou, a nota caiu, o que é que isso quer dizer? Que a rentabilidade exigida, né, a taxa de retorno esperada dos papéis da empresa vai ter que ser maior para poder, então, compensar, na verdade, esse aumento do risco. Então, a notícia traz, na verdade, um exemplo prático da conversa que tivemos no slide anterior. Então, se vamos entender o processo de colocação associado aí às informações da notícia, quer dizer, então, se a construtora ela precisa captar recursos de potenciais investidores, então, se ela tem necessidades de investimentos e a partir daí vai ter que buscar financiadores apropriados para esses investimentos, obviamente a grande mercadoria que vai fazer com que essa transferência possa ocorrer, na verdade, está representado pela taxa de retorno. E essa taxa de retorno vai ser função, então, dos dois prêmios. O prêmio pelo tempo e o prêmio pelo risco. E aí, nesse caso, o que é que a empresa e o mercado esperam que de fato aconteça? Que seja, na verdade, contratada uma empresa de avaliação do risco, como a Moody's, poderia ser outra, como a Fitch ou a Standard Poor's, e a partir daí essa empresa ela vai divulgar a qualidade do crédito percebido desse emissor. Essa qualidade do crédito percebido é o que vamos chamar de rating, quer dizer, resultado da avaliação do crédito. E no momento, então, que esse rating chega ao mercado, a partir daí, os investidores teriam, então, a capacidade de precificar uma taxa de retorno que, de fato, tenha a capacidade de compensar o tempo sacrificado e o risco corrido pelo fato de comprar papéis da Gafisa. Então, esse processo ele é fundamental para a dinâmica aí desses mercados e acaba envolvendo, sim, esses modelos que entendem que a taxa de retorno esperada ela é função do tempo sacrificado e do risco corrido. E aí, quando vamos entender essa dinâmica de que a partir do momento que eu tomo a decisão de investir, eu tenho que tomar a decisão de financiar, aí precisamos entender que esses financiamentos podem se dar por meio de capitais de terceiros, quer dizer, na contabilidade chamados de passivos, daí a letra P aqui chamando a atenção disso, de passivos, que aí podem ser de curto prazo, que a contabilidade vai chamar de circulantes, ou de longo prazo, que a contabilidade vai chamar de não circulantes. Então, essas fontes de financiamento, elas podem se dar por meio do capitais de terceiro, sejam eles de curto ou de longo prazo, e também por meios do capitais próprios, quer dizer, que nós chamamos de patrimônio líquido. Ora, naturalmente, essas decisões de financiar, elas vão ter que ser capturados, vão ter que ter capturados aí os seus impactos. E esses impactos, numa visão financeira bastante ortodoxa, vão fazer referência às expectativas de retorno ou às expectativas de taxa de retorno à rentabilidade que esses investidores terão. Essa acaba sendo a segunda etapa de um processo de avaliação de uma decisão financeira de longo prazo, como a avaliação de um investimento. Quer dizer, quando essas expectativas de retorno fazem referência à empresa como um todo, a média ponderada dessas fontes de financiamento, essas expectativas aí das diferentes fontes de financiamento, é chamado de custo médio ponderado de capital. E quando nós fazemos referência a uma decisão recortada, isolada, muitas vezes aí chamado de um projeto de investimento, essa expectativa de retorno, quer dizer, consolidada aí por meio de uma média ponderada, ela é chamada de taxa mínima de atratividade.
Então, o custo médio ponderado de capital da empresa, a taxa mínima de atratividade do negócio ou do projeto. Com isso, esperamos então ter atendido os dois objetivos pretendidos para a nossa conversa de hoje. Quer dizer, entender as diferentes fontes de financiamento, capitais próprios, capitais de terceiros, sejam capitais de terceiros de curto prazo, capitais de terceiros de longo prazo, e compreender a captura dessas diferentes fontes sobre as expectativas de retorno, que precisam levar em consideração prêmios, quer dizer, pelo sacrifício do tempo, prêmios aí pelo risco corrido, e no final, quer dizer, a ideia de ponderar isso daí, seja sob uma forma de uma taxa mínima de atratividade de um projeto ou de um custo médio ponderado de capital de uma empresa. Bons estudos!